E o que a gente vai fazer na aula de hoje é a integração do botão remover com a funcionalidade DAO de remoção, que a gente fez na aula anterior. Já deixamos aqui preparados o método remova na classe DAO. Então, já é possível manipular diretamente aí, no banco de dados, né, por meio da Procedure, e efetuar a remoção de um produto no banco de dados. E o que falta é integrar a parte visual da tela com essa funcionalidade de remoção. Então, a gente dá um duplo clique no botão remover, mesmo com ele desabilitado aqui. Isso não vai interferir na funcionalidade, porque o que importa é a geração do método aqui, que é o btn remover action performed, que é um evento vinculado à ação de clique do botão. E o que a gente vai implementar inicialmente, antes de efetuar a remoção, é uma remoção segura. Isso significa que a gente vai sempre pedir, né, a confirmação do usuário. Isso é bem simples, o motivo, tá? Eu vou executar o projeto aqui só para simular uma situação em que o usuário está aqui utilizando a aplicação, ou ele está com o mouse, né, que pode apresentar como um equipamento físico, ele pode apresentar algum defeito, mesmo pela utilização. Pode ocorrer, por exemplo, dele esbarrar sem querer. Então, as remoções elas devem ser feitas de forma segura. Por exemplo, eu vim aqui e cliquei no botão, ou eu estava utilizando aqui algum campo, né, e usando a tabulação, eu acabei chegando na tabela, né, e isso habilita o botão remover, e se o usuário esbarra aqui sem querer, ele vai fazer diretamente a remoção de um item, ou pelo menos tentar fazer essa remoção. O que a gente vai implementar inicialmente aqui é um teste lógico, né? A gente vai perguntar ao usuário se ele realmente deseja excluir o registro antes de efetivar essa ação no banco de dados. Eu vou colocar aqui esse comentário, né, que é o seguinte: pergunta ao usuário se ele realmente deseja excluir o registro. Isso a gente vai adotar como padrão também nas outras telas de CRUD, porque a gente aqui vai utilizar o if, que é o teste lógico do Java, porém, na tomada de decisão, a gente vai utilizar o JOption Pane, que ele apresenta uma janelinha, né, uma interface gráfica de confirmação ou de não confirmação dessa decisão, tá? Então, aqui a gente vai precisar de um pouquinho de atenção na implementação, porque a linha de comando vai ficar um pouco extensa. Mas a gente vai utilizar aqui um JOption Pane. Na classe JOption Pane, a gente vai invocar o método showConfirmDialog. Ele vai mostrar uma caixinha de diálogo com um botão sim ou não, para efetuar ou não a ação que a gente deseja fazer. Porém, a passagem de parâmetros para o showConfirmDialog, ela pode ser por meio de método sobrescrito, né? A gente pode passar ou não alguns argumentos. O primeiro argumento que a gente vai passar para o showConfirmDialog é o objeto da classe JF Produto, porque a gente está correlacionando essa caixa de confirmação, né, esse diálogo de confirmação, com o formulário propriamente dito. O segundo argumento que a gente vai passar é uma string e é a mensagem que vai aparecer para o usuário. A mensagem que a gente vai colocar aqui é assim, ó: deseja realmente remover o registro? Uma pergunta para o usuário, né? O terceiro argumento que a gente pode colocar aqui é o que vai aparecer na barra de título, o que aparece aqui, ó, no topo da janela. E esse é um diálogo de confirmação. É isso que vai aparecer lá na barra de título. E por fim, eu vou colocar aqui quais são as opções que o usuário vai ter para clicar. Então, eu vou utilizar da classe JOption Pane
uma constante que é a constante yes, no option. Yes, no option. Essa constante, ela é uma constante numérica, mas que vai dar aqui para o show confirm dialog, né? Vai dar para o teste lógico, o que foi clicado pelo usuário. Eu só vou tentar fazer aqui uma quebra de linha para caber todo o comando todo ele na tela. Então, a gente vai comparar isso daqui, na verdade, o resultado dessa interação com o usuário, a gente vai verificar se ela é igual a JOptionPane ponto YesOption, que é a confirmação. Ele clicou no botão sim, ele deseja confirmar a remoção. Só que para que não fique um código aqui bem bagunçado, eu vou colocar essa tomada de decisão inline, tá? Vai ficar numa linha só e vai ficar assim, ó. O resultado do show confirm dialog vai ser comparado com a constante yes, ou seja, com a confirmação de exclusão. Se o usuário clicar no botão excluir, então a gente vai providenciar a remoção desse registro no banco de dados por meio do objeto DAO. Só para mostrar como vai funcionar, pessoal, ó, eu clico em um registro, clico no botão remover, e aí o sistema dá para mim um diálogo de confirmação e pergunta, né, deseja realmente remover o registro? Ele mostra ali em inglês, né, depois a gente pode até trabalhar para fazer a tradução, né, colocar não no primeiro botão e sim no segundo, mas isso, a princípio, não vai fazer diferença para a gente. Depois a gente volta aqui e faz essa personalização. E caso o usuário clique no botão sim, a gente vai fazer o seguinte, ó. Primeiro passo, cria um objeto da classe DAO, que é a classe produto DAO. Já possui alguns métodos de manipulação ali de registro de produto no banco de dados. Isso se faz da seguinte forma: eu crio um objeto da classe produto DAO, que eu vou chamar aqui internamente de DAO. Ele recebe um novo objeto dessa classe. Agora que eu tenho um objeto da classe produto DAO, eu posso providenciar a remoção do registro de produto no banco de dados. E como a gente já planejou previamente aqui, o método remova, ele vai recuperar a mensagem que vai vir do banco de dados e vai devolver para quem invocar o método remova, né? Então a gente vai tentar remover o registro do banco de dados e recuperar a mensagem em um mesmo comando, que vai ser o seguinte, ó. Vou colocar aqui o comentário para a gente não se perder, né? Remove o registro do banco de dados e recupera a mensagem. Eu vou criar uma variável do tipo string chamada msg e ela vai receber do objeto DAO o resultado do método remova, e eu vou passar para o método remova o valor da chave primária da tabela de produto. Mas isso eu vou obter no objeto que foi selecionado na tabela visual. Quando a gente clica em algum item da tabela, a gente seta o atributo linha. Então, a gente sabe qual foi a linha que está sendo selecionada e, através da linha, a gente acessa o objeto de produto que está armazenado no nosso array list dessa classe. Então, nessa classe, a gente tem um array list chamado produtos, a gente quer recuperar um especificamente. Esse um produto que a gente vai recuperar, ele está relacionado com a linha clicada na tabela. Então, eu vou recuperar o índice do array list baseado na linha. E agora que eu tenho o objeto que eu desejo remover, eu vou recuperar o valor da chave primária, que é produto ID,
Então, eu passo o valor do produto ID clicado para o método remova e ele vai tentar fazer a remoção desse item no banco de dados. E se tudo ocorrer corretamente, né, a string MSG vai recuperar a mensagem remoção, se só lembrar aqui como que tá, mas ele vai dar uma mensagem de confirmação da remoção. Se não me engano, é produto removido, tá? Então, eu vou colocar aqui logo abaixo um método, a chamada do método, que vai listar todos os produtos novamente para a tabela. Porque o que eu espero que aconteça aqui é que o produto seja removido e uma vez o produto removido eu preciso da tabela com os dados atualizados. Então, o que a gente faz aqui é atualizar a tabela. Isso a gente já previu em um dos primeiros métodos que a gente desenvolveu, que é o método preencha tabela. Esse método preencha tabela, ele conecta com o banco de dados, preenche o array list de produtos novamente, limpa a tabela e depois preenche toda a tabela com o array list de produtos recuperado. Então, nessa classe, né, possui um método chamado preencha tabela, que tem essa responsabilidade aí de preencher a tabela com os dados atualizados diretamente do banco de dados. Depois da tabela preenchida, eu preciso pensar na funcionalidade aí de formulário, né? Porque depois de removido o produto, eu vou colocar o formulário em modo de operação padrão. E o modo de operação padrão do formulário é o modo de inserção de dados. Então, o método que faz o formulário voltar para o modo de operação padrão é o método limp formulário, porque além de limpar os campos, ele seta o atributo linha como -1, e toda vez que linha é igual a -1, eu estou informando para o meu banco de dados que eu estou tentando fazer uma inserção de dados, né? Então, a gente coloca aqui o formulário em modo de inserção. O comentário para isso vai ser mais simples, tá? Vai ser o seguinte, ó. Limpa o formulário. A gente já desenvolveu um método chamado limp formulário. Ele já está pronto, a gente só faz a chamada dele. Outra coisa é desabilitar o botão remover, porque como eu não tenho registro selecionado, eu não tenho o que remover. Se a gente mantém o botão ativo e clica nele no botão remover, ele vai dar uma mensagem que removeu o registro, porque o MySQL vai fazer isso, porém não excluiu registro algum. Como não existe registro com ID -1, ele não vai fazer a remoção. Então é melhor a gente evitar alguns equívocos por parte do usuário, né? Então a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Efetua o controle de botões, desabilitando, né? Aí o botão excluir e o botão novo, o botão remover, aliás, e o botão novo, por meio do método chamado controle de botões. E a gente vai passar aqui como argumento o valor booleano falso, porque eu quero que esses botões fiquem desabilitados. E depois, né, de todas essas ações aqui ocorridas, né, a gente vai exibir a mensagem que retornou da procedure lá no banco de dados. O comentário é: exibe a mensagem retornada pela procedure. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte: eu vou utilizar o JOptionPane .show message dialog. O primeiro argumento vai ser o próprio componente formulário, né? E o segundo argumento vai ser a mensagem que retornou do banco. Então, com esse método agora, integrado ao DAO, é provável que a gente consiga fazer a remoção de um determinado registro de produto. Aqui eu já listei todos, né, produtos. Eu vou remover o penúltimo, como eles estão aqui numa ordem sequencial. Eu vou remover o produto 7, clico no botão remover, ele me mostra uma mensagem de confirmação
eu clico no botão de confirmação, e aqui, ó, ele está me dizendo que a gente teve um problema no result set, que a gente vai ter que verificar lá no método remova do produto DAO. Mas o que ocorreu foi que ele lançou a exceção que ocorreu no banco de dados, que a gente não tratou o result set vazio, né? Mas aqui ele tentou ainda mostrar uma mensagem retornada do banco de dados que está vazia, mas a ação no banco de dados ocorreu, porque o produto set não está aqui mais. Tá bem? Vamos providenciar aqui. Sim. Antes de você pular para o produto DAO, tem como você mostrar o final da sua linha 244? Aqui? Isso. Aí Só um que ela foi minutinho. lá pro canto. Só para a gente não perder